o ser humano, o cérebro, ele não faz distinção entre o real e o imaginário. Aham. Então, por exemplo, se eu pedir pra você fechar os seus olhos, fecha os olhos. Não pensa numa maçã. Não tem como. Entende? Impossível, mano. Então você vai puxar as referências do que é uma maçã, o cabinho verdinho, a maçã vermelhinha, sim. e vai vir. Então, por exemplo, não pensa num Fusca azul cheio de palhaço dentro. Né? Então, assim... Tô pensando no Fusca, mano, palhaço dentro. Então, quer dizer, o que acontece? A gente se torna refém dos nossos pensamentos. Uau, não, louco. Né? E o que a programação neurolinguística faz? Ela te ajuda a você não se tornar escravo de si mesmo. Aham. Né? Só que nisso, cara, agora voltando, né, inclusive eu falo tudo isso nesse livro aqui, ó, a pessoa que quiser... 40 dias pra mudar, daqui a pouco a gente vai Depois falar ele também explica, dele. Aham. Mas o que Não, acontece? tá muito bom, top. Aí, então você já sabe agora o que é, né, a programação neurolinguística. Isso. Linguística. Linguística. É basicamente entender isso. a programação da sua cabeça Aham. em forma de como é que você Tá. utiliza uma boa linguagem. Show. Então o que acontece? Isso tudo começou a vir à tona e eu falei, cara, esse Conflitou negócio, sua fé. esse negócio da igreja, esse negócio de Deus, esses caras usam isso Tá usando esses métodos pra poder persuadir para a galera. influenciar as pessoas. Porque dentro da programação neurolinguística a gente aprende sobre persuasão. Ah, Então tá. você aprende sobre como persuadir as Então pessoas. tem Aí essa você... parada, porque você começa a entender melhor o cérebro da pessoa. Então, por exemplo, se você quiser que a pessoa fique triste, você vai criar faz uma a pessoa situação... ficar triste. Caraca, velho. Você faz a pessoa ficar alegre. Você sabe como fazer uma pessoa ficar triste, você sabe como fazer uma pessoa ficar alegre, você sabe como influenciar essa pessoa. Você consegue ler, fazer uma linguagem não verbal da pessoa. Então, pela forma como ela está utilizando as mãos, Sim. para onde ela olha, dependendo para onde ela olha, você sabe o que ela está pensando. Caraca, agora eu fiquei até meio assim, será que você já descreveu alguma coisa de mim assim? Um pouquinho. Fala aí, então, cara. Então, o que acontece? A gente acaba desenvolvendo essa habilidade. E onde é que está o problema? Quando a gente não conhece a capacidade do nosso limite. Porque o que eu entendo? Jesus, ele fala por meio do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não volteis a se colocar debaixo de jugo de servidão. Então, nós somos livres. Só que onde é que está o problema da nossa liberdade? Tem gente que não sabe viver na liberdade. Aí entra libertinagem, né, mano? E é onde tá o problema. E aí onde é que estava o problema? Eu comecei a achar que por causa do meu conhecimento, eu poderia fazer qualquer coisa. E eu não precisava mais de igreja, eu não precisava mais de Deus, eu não precisava de mais nada. E eu comecei a me tornar independente de Deus. Então eu falei, eu não preciso mais orar. Olha aqui. E aí o cara me convidou para trabalhar e eu comecei a dar aula de programação neurolinguística. Tava eu lá como professor dando aula agora. Então assim, cara, mas o que é louco? Eu não deixei doideira, velho. Eu não deixei de ser pastor. Eu continuei pastoreando. E você continuou pregando? Mas um robô, Entendi, cara. um profissional do púlpito. Então, tipo assim, no seu sermão você usava, Não tinha você usava as suas técnicas. Não tinha espiritualidade. E eu comecei a querer fazer do púlpito um palco. Então eu comecei a querer aplicar as técnicas de coach. Eu comecei a querer aplicar as técnicas de PNL. Eu comecei a querer ser um psicólogo, um terapeuta no altar. E aí, meu amigo, ele não divide a glória dele com ninguém. Uau. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então as coisas começaram a dar errado. Eu comecei a não ser aceito pelas pessoas. Eu comecei a entrar de novo em uma crise. E aí vem mais crise. E aí só que agora era uma crise existencial. Por quê? Eu tava na igreja, eu era um profissional e eu tava ganhando bem pra caramba pra dar aula. Então eu já tava ganhando dinheiro. Eu tava na igreja. E eu achava que a partir dali eu não precisava mais. Eu comecei a pensar, eu vou deixar o altar. As pessoas não entendem. As pessoas não sabem o que eu estou falando. O problema é as pessoas. E eu comecei a dizer que o problema era as pessoas e não eu. Porque as pessoas, elas não estavam preparadas para ouvir o que eu tinha para ensinar. Que louco, E o que a Bíblia diz? Que Deus resiste a quem? O soberbo, Ao né? soberbo. E dá graça aos humildes, né? Eu comecei a me ensoberbecer. E aí o que começou a acontecer? Começou a dar tudo errado para mim. E aí eu comecei a ter crise com a minha esposa de novo.
Minha esposa não estava conseguindo entender isso, a gente Meu começou Deus. a entrar em discussão. Virou uma salada essa parada pra Virou, você. olha todo o processo. Não, tô vendo, tá louco. E aí o que aconteceu? Chegou o momento que eu tava no carro, eu e minha esposa, e aí dentro do carro tava tocando, se eu não me engano, tava na época do Descende, e aí tava tocando um louvor, e eu olhei pro rádio do carro, olhei pra ela e falei assim, isso é tudo mentira, é tudo falso. Olha isso, é tudo emocional, é tudo pra emocionar as pessoas. Quando eu falei isso, cara, eu escutei o que eu falei. E eu respirei fundo, e eu fiquei em silêncio, eu não falei mais nada, ela não falou mais nada, ficou um breu no carro. Nossa. E naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa errada. Cara, Deus, ele é extraordinário. Quando você tem um propósito, é igual Jonas, cara. Você pode ir pra onde você quiser, mas ele vai te trazer de volta, nem que seja na barriga de um peixe. Sim. Tava eu lá, eu ouvi aquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em silêncio e eu fiquei pensando sobre isso que eu falei. Eu me lembro que naquele dia eu cheguei em casa. Eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta. Eu dobrei o meu joelho e eu coloquei um louvor. E aí o louvor era do J Neto. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. E eu escutando aquele louvor. Não me deixes, a minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Cara, eu escutei aquele louvor, eu chorei por 1 hora e meia. Eu não falei uma palavra. E as minhas lágrimas se tornaram a minha oração. Uau. Quando eu parei, eu terminei. Eu falei, Uau. eu vou deixar o que tiver que deixar. Mas o meu lugar não é o palco, o meu lugar é o altar. Meu Deus. Tá louco. E aí, cara, foi muito particular aquilo ali. Porque Mano, eu saí forte dali. demais, cara. Eu saí dali e eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu vou falar com o Sam, eu vou falar com o pessoal lá e eu vou sair do Elsevier, eu vou abandonar isso. Isso não faz sentido. Não é pra mim. Não é isso. Ah, mas cara, eu ganhava quase 10 mil reais por mês. Era bastante dinheiro. Tinha meses que era bastante. Então, eu tava fazendo vários atendimentos, enfim. Como que vai ser? Tendo esse dinheiro a menos. Eu falei, como que vai ser? Eu não sei. Mas o Deus que dá a visão, dá a provisão. Se ele tirou Abraão da casa dele, do meio da parentela dele, e disse para ele enfrentar um deserto, eu não tenho que ter medo do deserto. Porque o deserto para o homem natural é sofrimento. Mas o deserto para o homem espiritual é crescimento. Uau. Meu Deus. Se não fosse assim, ele não teria mandado o filho dele para o deserto. Então, Jesus não conseguiria, sem dúvida nenhuma, suportar a cruz se não tivesse passado por aquele deserto na tentação. Sim. Algumas pessoas podem pensar que isso é uma heresia ou que é uma interpretação errada, mas eu entendo que Jesus ele tinha o seu lado humano e ele tinha o seu lado divino. Ele era 100% homem e 100% Deus. Sim. E ele nem tinha teve as mesmas ele tinha as mesmas tentações, ele tinha as mesmas necessidades, né? Então ele veio para mostrar que a gente pode dominar a nossa carne e não ser dominada por ela. E a gente sabe que o meio disso é oração, jejum, enfim. E aí, cara, eu abandonei. Tu abandonou a parada. Abandonei, saí de tudo. Professor arrebentando. Saí de tudo, larguei tudo. E aí começou uma nova etapa, porque na época eu era pastor, e eu falei, tá, mas e aí agora? A gente tá aqui na igreja, beleza. Comecei a botar minha vida espiritual no prumo de novo, comecei a orar de novo, comecei a jejuar de novo, comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a adorar a Deus de novo, comecei a pregar de novo. E então agora eu já não era mais um robô. Agora eu realmente tinha ali resgatado a minha espiritualidade. Até porque aquele momento que você teve ali de choro foi o momento que você... A metanoia. Teve essa transformação, Teve uma você transformação entendeu que o pessoal. Senhor, que Deus tinha pra você era muito além do que tudo isso, né? Porque naquele dia Deus falou assim, você vai pra onde eu quero e não pra onde você quer. E aí
eu saí dali, larguei tudo. E aí eu me lembro que eu tinha uns meninos que trabalhavam comigo, que me ajudavam, né? Eu chamei todo mundo, falei, cara, eu saí, mas eu quero continuar ajudando pessoas com isso que eu aprendi. Sim. Porque assim, não é que o que você aprendeu era ruim. Muito Não. pelo contrário, cara. Não. É precioso, é um conhecimento assim, maravilhoso. Como você mesmo disse no começo, é super importante a pessoa cuidar do seu psicológico, né? Só que a forma que você tava Exato. usando é que era errado. Então, as ferramentas, elas são essenciais, elas são Sim. ótimas. Sim. Mas o problema é que quem estava utilizando as ferramentas não sabia usar. Que era eu. É aí que tá, né, mano? Entendeu? Aí Quando é você que tá tem a alguém parada. que dirige um carro e bate um carro, o problema não é o carro. O carro foi programado pra fazer a parada, né? É quem tá dirigindo. Uhum. Então, quem é que tá no volante? E o problema é que eu tinha todo esse conhecimento e eu quis assumir o volante. Só que o problema é que eu não tinha condições de dirigir a minha Não própria tinha vida. maturidade, né? Quem tem que dirigir minha vida é o Espírito Santo. Quem tem que dirigir minha vida é Deus. E eu quis assumir o banco do motorista. Forte. Aí nesse dia eu falei, eu vou sentar no carona e eu vou deixar ele me levar. Muito forte, muito forte. E aí foi o que aconteceu. Aí, a partir daí eu chamei os moleques e falei, cara, vocês têm fé para abrir um negócio junto comigo? Vamos começar um trabalho? Falei assim, eu quero ensinar. Eu quero ajudar as pessoas. E aí eles falaram, vamos. Mas sempre tem uns doidos pra entrar nas nossas paranoias, né? Tem. Falei, cara, eu orei a Deus. Vamos pra cima. Eu nessa orei a parada. Deus e eu acho que vai ser um trabalho bacana, vai ser um projeto bacana. Vocês estão comigo? Ninguém sabia nada de internet, de marketing digital. E aí eu falei, vamos. E eles falaram, vamos. Então vamos. E aí eu comecei a fazer live na internet. Pra ensinar esses paranauê todo aí de programação neurolinguística, PNL. Só que agora atrelado à palavra de Deus, com a base cristã. Você Então eu falava, através do Espírito Santo. e eu comecei a trazer isso, né? E junto com a palavra de Deus como base ali, então todos os princípios e os valores cristãos e essa metodologia.